esteja em nossos corações. Estamos aqui mais uma vez, queridos irmãos, para mais uma oportunidade de estudo do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. E para tal, faremos agora a leitura de uma página para o nosso preparo e a nossa prece em seguir. Do livro Vida Feliz, pelo Espírito Joana de Ângeles, pelo nosso irmão Divaldo Pereira Franco, o item 46 do livro Vida Feliz: alimenta-se para viver, sem a gulodice que leva o homem a viver para comer. Morre-se mais de excesso de alimentação irregular do que pela falta de pão. O exagero e desperdício de uns respondem pela falta e escassez na mesa de outros. O alimento é bênção para a existência corporal, mas as complexas misturas e extravagantes apresentações constituem paixão injustificável ou vício pernicioso. Usa o alimento com sabedoria e frugalidade, para viverdes por longos anos com saúde ideal. E assim, querido Mestre Jesus, agradecemos a Ti pela bendita oportunidade de aqui estarmos para mais uma manhã de estudo, para mais um dia de estudo em nossa querida casa. Agradecemos a Ti por esta oportunidade. Que assim seja, graças a Deus. Passamos agora, Senhor, o estudo para aquela pessoa que será responsável pelo estudo. Pedimos a Ti que Tu possas envolver, que possa transcorrer tudo bem, que possa, Senhor, amparar a pessoa que fará o estudo. Que assim seja, graças a Deus. Passamos agora a palavra a este. Salve, meus amigos, tudo bem? Muita paz e alegria a todos, muitas felicidades. Fico muito feliz de estar aqui mais uma vez. Um convite maravilhoso que a gente busca atender com todo carinho, todo amor. E a gente fica feliz de estar aqui, ainda mais numa temática tão especial quanto essa, que é falar sobre Jesus. Falar de Jesus é um dos assuntos mais inesgotáveis que a gente tem em todo o cabedal espírita, todo o cabedal religioso, a discussão que mais nos envolve e que nos motiva a aprender cada vez mais, descobrir quem é esse ser e tentar entender cada vez mais e mais. E a nossa proposta central hoje, como já foi apresentada a todos, é discutir justamente isso. Quem é o Cristo? Quem é essa figura emblemática, essa figura central de todas as nossas discussões, essa figura que conseguiu convergir em toda uma sociedade, todo um mundo, toda uma sociedade planetária em volta dessas novas discussões. Então, para isso, hoje, nossas discussões, vamos começar com um trechinho muito interessante e que, se vocês me permitem, eu vou ler aqui para vocês. Está sendo procurado homem considerado Galileu, 33 anos, pele clara, expressão triste. Cabelos longos e barba maltratada, marcas sanguinolentas nas mãos e nos pés. Caminha habitualmente acompanhado de mendigos e vagabundos, doentes e mutilados, cegos e infelizes. Onde aparece frequentemente é visto entre grande séquito de mulheres, sendo algumas delas de má vida, com crianças esfarrapadas. Quase sempre está seguido por 12 pescadores marginais. Demonstra respeito com as autoridades, determinando se dê a César o que é de César, mas espalha ensinamentos contrários à lei antiga, como sejam o perdão das ofensas, o amor aos inimigos, a oração em favor daqueles que nos perseguem ou caluniam, a distribuição indiscriminada de dádivas com os necessitados, o amparo aos enfermos, seja eles quais forem. E chega ao cúmulo de recomendar que uma pessoa espancada numa face ofereça a outra ao agressor.
essa é uma das narrativas mais belas que a gente encontra no Cabedal Espírita para dizermos e chamarmos a atenção de quem é essa figura, de quem é o Cristo. Muito se tem debatido e debruçado sobre esses assuntos, místicos, religiosos, teólogos, cientistas, todos buscam tentar entender. Para isso a gente acaba chegando a uma consideração de que existem muitos Cristos. Sim, apesar de ser uma personalidade única, acaba tendo-se muitas maneiras de se olhar para essa personalidade que existiu e que está brilhando ainda em nossa mente. Essas diferentes perspectivas acabam nos mostrando que existem vários Jesus. Por exemplo, se olharmos para o prisma da história, vamos conhecer um Jesus histórico. Se por outro lado olharmos, por exemplo, pelo prisma da religião, tem um Jesus religioso que trata das crenças. Se olharmos pelo lado da ciência puramente, das análises historiográficas, das análises arqueológicas, dos registros, nós temos aí um Jesus científico, um Jesus que fez, pelo olhar dos olhares místicos, nós temos um Jesus mágico, mago, que curava, que transformava, que multiplicava, que se transportava, que fazia fenômenos. Então, dependendo da perspectiva, nós vamos encontrar vários Jesus, várias formas de ver. Isso nos remete a pensar que, dependendo da forma como analisemos e observemos a figura do Cristo, nós vamos encontrar uma resposta. E parece que eu estou começando pelo fim, parece que eu já estou dando a resposta da pergunta, mas a gente precisa entender muito mais do que está inserido nessas meras reflexões. Por exemplo, quando nós tentamos entender Jesus, a gente vai perceber que de cara a gente vai ter muitas dúvidas. A primeira e clássica delas são os registros, são as análises, as comprovações, porque tudo que nós sabemos não foi feito pelo próprio Jesus. Todas as informações, todas as narrativas, todos os fenômenos de cura, nenhum deles foi feito pelo próprio Jesus. Jesus nada escreveu, nada deixou registrado, você não tem nenhum documento que comprove a existência autoral de Jesus. Tudo que nós temos são registro de pessoas que conheceram, conviveram, estiveram ao entorno dessa figura. Daí muitos dizerem, chegarem à audácia de afirmar que Jesus não existiu. A audácia de afirmar que ele não existiu. É claro que essa afirmação ela cai por terra, que ela acaba caindo por terra quando nós fazemos algumas reflexões mais acuradas, quando percebemos narrativas, como analisamos alguns documentos, e existe também uma carta do próprio Públio Lentulus, para quem já leu há 2000 anos, ou dos romances de Emmanuel, né, sabe de quem eu estou falando. Esse senador romano ele fez o registro do processo de acusação de Jesus, quando os doutores do Sinédrio estavam levando para as autoridades romanas. Então nós temos uma série de informações que nos comprovam a existência de Jesus. Mas todas elas não são autorais, não são o próprio Jesus, não tem nada escrito por ele, nenhum registro, nenhuma certidão de nascimento. Nós temos análises, nós temos comentários de pessoas à sua volta. E o próprio Novo Testamento, ele é um conjunto de narrativas de pessoas que estiveram às suas voltas, à volta com ele, que estiveram ali envolvidos. Nós temos Mateus e João como discípulos e temos Marcos e Lucas como um sendo discípulo de Pedro, e Marcos sendo discípulo de Pedro e Lucas sendo discípulo de Paulo, né, o antigo Saulo que se tornou Paulo quando se converteu para o cristianismo. Então são narrativas que nos levam a tentar entender esse processo com um pouco mais de exaustão, porque nós não temos texto escrito pelo próprio. E isso gerou, como a gente acabou de dizer, dúvidas em muitas pessoas que chegaram ao ponto de afirmar que não existiu essa figura. O que também já comprovamos que não existem comprovações dessa falha. Então a gente percebe que Jesus de fato existiu, de fato ele esteve entre nós.
De fato, ele comoveu toda uma sociedade que fez com que essa sociedade se movimentasse e surgisse. E a própria existência do cristianismo é uma das mais comprovadas certezas. Ninguém se mobilizaria, ninguém se desceria as rodas dos circos romanos, ninguém enfrentaria leões se não existisse uma força muito grande os movimentando. E para aquele povo, para aquela sociedade de então, a força precisaria ser algo presente, vivo, que passasse pelos seus olhos e que esses ensinamentos pudessem vibrar nas suas almas. Então, de fato, Jesus existiu e todo o seu conteúdo, de fato, brilhou e brilha até hoje entre nós. Mas em meio a essas inseguranças de existir ou não existir, muitos comentários foram surgindo, muitos comentários foram se desdobrando, e a gente acabou encontrando que muitas pessoas inventaram uma série de argumentos, inventaram uma série de pontuações para tentar entender justamente quem é esse Cristo. Uns numa ação leviana de tentar desacreditar, os que queriam preservar o status quo, né, o que acontecia, as leis vigentes, e tentavam desacreditar, falando que ele era um mendigo, que ele era uma pessoa, um lunático, que era um místico e que isso não era aprovado por Abraão e os textos sagrados. E as várias narrativas tentavam justamente converter essa figura emblemática que se tornou um divisor de águas dentro do judaísmo é algo extremamente extraordinário e irrisório, o que também a gente percebe que com o passar do tempo não houve o efeito tão esperado. E a gente vê que nessa busca de tentar descobrir quem é Jesus, existem muitas almas inseguras, e isso a gente percebe hoje também. É muito conveniente, hoje, não seguirmos nenhum tipo de princípio filosófico, ou princípios filosóficos que são extremamente pueris e que convertem com os nossos vícios e nossos hábitos já pré-estabelecidos. Quando nos defrontamos com filosofias, como proposta, como cristianismo, que vem revigorar o ser humano e dar um tino à sua caminhada, que exige dele modificação, transformação, regeneração de atitudes, muitos, por um certo comodismo, tendem a fugir dessas filosofias. Uns vão fazer como nós falamos, vão fazer invenções, vão ludibriar, vão falar que Jesus, por exemplo, uma das coisas que a gente mais ouve, né? Eu bebo vinho porque Jesus bebia vinho no seu tempo, sem fazer as devidas comparações da questão alcoólica, dos contextos históricos. Outros tentam humanizar Jesus, trazer Jesus ao valor humano de que nós somos próprios, sem realmente entender o que era aquela mística, quem era aquele ser espiritual. É claro que essa é uma visão que ainda está muito apoiada no materialismo, que para nós espírita ainda é uma visão que perde muito o brilho e muito valor, além de ser uma visão equivocada na sua tradução literal. Porque essa humanização, não no sentido de humano universal, mas sim de humano terra. E a gente percebe que o humano da terra é um ser humano que ainda está num estágio muito aquém do seu processo evolutivo. E nesse caminhar, muitas pessoas ficam extremamente consternadas para tentar definir quem de fato realmente é o Cristo, é o Mestre que brilha em nossas almas. Muitos temerosos, inseguros, com um viés muito duvidoso, requerem que sejam curados primeiro para depois seguir a fé. E a gente Jesus já narrou essa proposta quando os discípulos pediram para ele curar antes as pessoas e depois fazer a pregação, porque as pessoas estão enfermas, doentes. E certa vez Jesus obedeceu, e aí volta aos discípulos, e quando ele vai para fazer a pregação, não existia mais ninguém, todos já tinham ido. E aí ele dá a preciosa lição de que o processo da dor é tempero para o crescimento espiritual. E nessa mística, nessa caminhada, a gente vê que pessoas ainda inseguras tentam tratar o Cristo de forma zombeteira, criando alcunhas, piadas e até desmerecendo os sacrifícios e os valores que Jesus propuseram nessa caminhada evolutiva. E nessa mística de tentar, e nessa batalha, nesse exercício,
nessa busca de tentar entender quem é o Cristo, acaba se caindo no redemoinho das paixões vãs e dos desequilíbrios e da visão inassertiva. Por exemplo, dentro dos templos religiosos isso acontece muito, dentro do próprio cristianismo acontece essas desvirtuações. Por exemplo, o fenômeno do corpo de Jesus ter desaparecido e nunca ninguém tem encontrado sequer algum registro, somente o tecido que envolvia o corpo de Jesus, hoje chamado de santo sudário, isso promoveu uma inquietação mental nos grandes teólogos do mundo a travarem discussões em que se Jesus havia tido um corpo realmente material como o nosso, nesse sentido, né, material aqui como esse nosso que a gente está usando em nossa encarnação, que teria tido um corpo especial, um corpo fluídico, né? E a gente percebe que essa narrativa ela acaba se perdendo quando nós, por exemplo, lemos Miramês, no livro Maria de Nazaré, em que ele pontua que não tem como falar de Maria sem falar de Jesus. Ele reserva uma partezinha do livro, da narrativa do livro, para fazer uma análise, que muitos desses espíritos passaram a vida tentando fazer análise, tentando comprovar justamente se Jesus tinha um corpo material ou um corpo fluídico. Ao chegarem no plano espiritual, realmente viram que perderam a energia, perderam o esforço mental de uma forma sem grande valor, porque na verdade não tem sentido para o presente momento, para o nosso processo de caminhada e aprendizado, fazer esses tipos de discussões, porque o nosso grande foco para o momento é o que a gente carece, e a gente não carece saber que diferença de fato vai ser se nós soubermos que o corpo de Jesus foi um corpo material como o nosso, ou um corpo fluídico. Jesus continua sendo Jesus, e de fato o que nós carecemos são os valores morais, é treinarmos a nossa paciência, nossa resignação, entendermos o processo da vida, as exigências, e buscar fazer a transformação moral, que não é fácil, meus amigos. Fazer transformação moral não é um processo extremamente fácil. A gente pode fazer uma comparação falando que fazer o processo evolutivo é igual uma súplica de oração de espírito inferior. É um processo que não tem uma resposta imediata, é um processo que tem uma resposta vagarosa e lenta e que vai acontecendo paulatinamente. Mas se a gente quiser tentar fazer algumas considerações sobre esses aspectos do corpo físico, a gente pode resumir essa conversa numa reflexão muito clara, né? Jesus possuía um cabedal espiritual de excelsa força, né? Existe um livro que dá alguns dados muito interessantes, que é o livro Mulheres do Evangelho. É um livro bem conhecido no movimento espírita. E nesse livro, o autor espiritual, Estevão, ele vai fazer a seguinte afirmativa. Ele vai falar que o tamanho da áurea espiritual de Jesus, era o tamanho do sistema solar. A gente tem uma dimensão geográfica da coisa. E não sei se os amigos e irmãos têm noção de astronomia, o sistema solar não é algo pequeno, não. Existe uma extensão muito grande, de centenas de milhares de quilômetros, né, de extensões. Essa extensão é muito vasta. Então, ter uma área dessa proporção é algo estarrecedor. E é assim que a gente vai ficar diante de Jesus, estarrecidos. E essa nossa forma de estar estarrecido, quando nós nos defrontamos para entender Jesus, uma das primeiras coisas é ficarmos boquiabertos, estarrecidos, porque Jesus extrapola tudo aquilo que nós conhecemos. Daí a nossa grande dificuldade realmente é aderir de fato, de coração, de ímpeto, o cristianismo. Porque muitos de nós nos movimentamos muito igual a Tomé. A gente precisa muito ver para crer. Mas a gente de fato percebe que esse movimento tem que ser um movimento muito de fé. Porque esse processo evolutivo nosso, esse estágio, nos convida a desenvolver o processo da fé.
e não ser uma fé cega, como a gente já estuda no Espiritismo. Nós precisamos de uma fé ativa, racional, que possa fazer as devidas ponderações. Se pegarmos, por exemplo, a questão do corpo de Jesus, nós fazemos a seguinte ponderação. Imagine, pega esse dado aí que a gente recebeu lá do Estevão no Mulheres de Evangelho, que a força espiritual de Jesus, a sua aura, a sua potência, era do tamanho de uma extensão do sistema solar. Agora imagina um espírito dessa potência ser colocado num organismo tal como esse. Esse organismo não resistiria. A força espiritual ela é muito, muito densa. Uma energia que ultrapassa as barreiras. Para a gente fazer uma consideração, no Livro dos Espíritos, se não me engano, na pergunta 135, que faz na nota de rodapé, existe uma nota de rodapé 123 ou 135, me fugiu o número agora, ele faz a consideração de que o Sol, esse Sol bendito que produz a vida em nosso planeta, ele é uma sala de reunião de espíritos superiores. Ora, se o Sol é uma sala de reunião de espíritos superiores, imagine o tipo de energia e de vibração que esses espíritos... Nós sabemos que o nosso organismo, se ficar exposto ao Sol daqui da Terra, e a gente está a algumas centenas, algumas milhares de quilômetros do Sol, daqui da Terra, a gente sabe que o nosso organismo se queima. Se a gente fica muito tempo no Sol, nossa pele fica queimada, a gente fica todo ardido. Daqui da Terra, a gente ainda tem a camada de ozônio que protege de fato de toda a carga de raios solares. Então, a gente percebe que esses espíritos superiores habitam o Sol, que a irradiação do Sol promana da força também desses espíritos aí, e da composição do planeta, da composição da estrela, que é o Sol. E essa irradiação chega ao nosso organismo e pode destruir. Se nós ficarmos muito tempo exposto ao Sol, a gente vai ter queimaduras, a gente pode desenvolver câncer, nosso organismo vai se fragilizar se ficarmos muito expostos ao Sol. Então, naturalmente, a gente vai considerar que uma potência como Jesus não poderia habitar um corpo como o nosso. E aí a gente pensa assim também, então o corpo de Jesus foi um corpo fluídico. Vamos esperar lá. Jesus se fez carne, está lá na narrativa. Jesus se fez carne, se humanizou para viver como nós. Então, para ele se fazer exemplo, ele tinha que estar experienciando similarmente as mesmas cargas que nós, dentro do potencial que ele tinha. Tinha, né? Que agora ele tem muito mais, porque o processo evolutivo é contínuo. Então a gente percebe que, na verdade, o corpo de Jesus foi algo intermediário, que a gente pode utilizar, que a biologia usa o termo, que é um corpo híbrido e parte material, humana, e parte fluídica. Até mesmo se a gente fizer uma consideração inspirada em A Gênese, no capítulo que trata dos fluidos, a gente vai ver que matéria é fluido, e que fluido é matéria dispersa. Então, não deixaria de ser um corpo material, mesmo se fosse fluido, que estaria subjugado às mesmas leis da natureza. Então, não deixaria de ser um revestimento material em que aprisionaria um espírito, com muitas aspas, né? Resguardaria, permitiria que esse espírito se fizesse presente aqui no tempo em que ele habitou aqui entre nós. Então, a gente pode diluir muitas pueridades, muitos ruídos que existem no aprendizado sobre o Cristo, usando simplesmente um raciocínio muito claro de uma fé raciocinada. Mas aí essas narrativas elas nos convidam a tentar identificar quem de fato é Jesus, quem de fato é essa figura que se tornou emblemática para a construção de um novo princípio que dividiu a humanidade, que estabeleceu um novo calendário, que fez uma marca temporal altamente significativa e que, passado mais de 2000 anos, ainda se faz uma incógnita. Ainda se faz uma incógnita para muitos de nós. Tanto pelo que disse, que ainda nos é muito difícil de compreender, tanto pela sua identificação propriamente dita. Nós podemos dizer muitas coisas sobre o Cristo. Na verdade, nós podemos considerar que Jesus foi tudo. Daí a nossa dificuldade de compreender, porque Jesus, da sua imensa capacidade, ele conseguiu ser tudo. Ele conseguiu
curar, ele conseguiu ensinar, ele conseguiu coordenar, liderar, ele conseguiu construir, ele conseguiu estabelecer novas relações, foi um inovador, ele consegue convergir em si todas as potencialidades humanas em uma só. Daí ele ser tão grandioso. E aí, essa grandiosidade, como a gente já considerou, ela nos assusta. E por nos assustar, nós temos, muitas das vezes, medos, receios. E aí vem toda aquela consideração que a gente fez, que está muito bem considerada no prefácio do livro Quem é o Cristo, que é a base da nossa conversa de hoje, que a gente recomenda a todos, né? O livro de Raul Teixeira ele é muito instigador a nós pensarmos nisso. Quem é esse Cristo? Porque se nós pensarmos, Jesus afirmou que ele era o grande profeta vindo do Vale dos Mortos, né? Esse Vale dos Mortos a gente sabe que é a erraticidade, a espiritualidade. Simão Pedro, quando foi indagado, ele falou que era o Filho do Deus vivo, o Cristo, né? O Cristo significa ungido, aquele que foi escolhido, aquele que está ali pelos seus méritos. Os fariseus, por exemplo, vão falar que é o príncipe dos demônios, porque Jesus contestava toda a forma dos fariseus. Outros vão dizer que Jesus é o Senhor dos Espíritos, porque onde ele apareceu, os Espíritos se manifestavam. Nós podemos considerar que Jesus, por si só, ele é tudo. Ele é a expressão máxima. Nós ousamos aqui em afirmar que todo e qualquer profissional, todo e qualquer ser pode e deveria utilizar Jesus no seu processo de desenvolvimento. O profissional usar a expressão de Jesus, o método como Jesus fazia as coisas, o método como Jesus ensinava, o método como Jesus organizava, o método como Jesus produzia uma informação, algo estarrecedor. Nós podemos, por exemplo, considerar como Jesus ensinou uma das grandes dádivas, que é a oração. Né? Porque, imagina um espírito superior fazendo uma prece. É algo que estarrecia os apóstolos, com certeza, ao ouvirem o mestre, sentindo aquele fervor, sentindo aquela energia, sentindo aquela potência vibrando, entrando em comunhão com Deus, eles ficaram boquiabertos. Como crianças, falou, eu quero isso para mim também, eu quero entender. Indagaram o mestre, como devemos orar? E Jesus vai ensinar o famoso Pai Nosso, que é uma narrativa que vai construir em si uma série de assertivas que vão servir de base para que nós consigamos, além de uma lição para a nossa vida, estabelecer uma conexão com o Criador, com Deus. Jesus vai produzir, então, assim, apóstolos mais sábios. Mas mais que isso, se nós percebermos, Jesus ele se mostrava um pedagogo, um mestre, né? Um professor por excelência, porque ele respondia à necessidade, pergunta dos apóstolos, daqueles que ele vinha a indagar, de acordo com o nível daquela pessoa. Por isso que Jesus falava muito por parábolas, que ele explica depois aos apóstolos, dizendo que era em função da forma, em outras palavras, é claro, que era a forma como eles tinham para aprender, para eles receberem novas informações. Porque ainda não lhe eras dado a capacidade, ainda o momento de aprender. E ele faz a promessa do Consolador prometido, que lhe vinha dar continuidade ao processo. E dentro disso, nós percebemos que Jesus era extremamente audacioso, porque ele sabia da verdade e ele enfrentava, ele conseguia fazer inovações, ele trazia leituras muito próximas. Quando ele, por exemplo, ele vai ensinar o valor da oração, ou ele queria ensinar, por exemplo, a qualidade de Deus, estimulando a fé, ele utiliza figuras de linguagem que são muito simples, claras e fáceis de entender, levando-nos a considerar que dentro daqueles valores sociais que nós estamos apegados, há constantemente falhas, mas quando nos
encontramos o apegamos a Deus, que é o nosso Criador, este sim se estruturará numa relação de segurança. Daí podermos depositar a nossa fé nessa relação. E aí sim nós conseguimos ganhar um pouco mais de assertiva, ganhamos um pouco mais de tônus espiritual, de vigor, para que essa caminhada possa se tornar mais segura. O Cristo ele é excelsamente uma força que é ainda uma grande incógnita para muitos de nós. Mas a gente pode, consequentemente, entender o Cristo pelas suas propostas, pelos seus valores, pelos seus ensinamentos. E é nisso que a gente pode se apegar. É nisso que a gente pode se apoiar para fazer a nossa caminhada. O lenitivo de Jesus era justamente fazer com que nós aprendêssemos. Imagine uma pessoa, um ser de alta capacidade espiritual, ele poderia falar coisas extremamente mirabolantes que todos ficariam estarrecidos. Mas não, ele desce ao nível de nós, espíritos inferiores, no exemplificado nos discípulos, e ali utiliza parábolas, ensinos, exemplos do dia a dia, para fazer narrativas. Ele fala da viúva que deu tudo o que tinha, fazendo analogia da doação espiritual. Tem a parábola do fariseu e publicano, onde ele vai fazer a comparação da verdadeira oração, que é aquela oração que emana de si, que as formas exteriores não se traduzem por si só numa boa oração. Ele vai falar das inúmeras transformações, vai falar dos frutos, quando a figueira se seca, que a verdadeira árvore é aquela que dá bons frutos. Ele vai falar no encontro com a mulher hemorroísta, que é a fé dela que curou. E Jesus percebe que sua energia sai, né? Jesus era uma potência que estava pronto a doar àqueles que queriam receber. Tanto que a mulher vai tocar nas suas vestes e a energia de Jesus vai se conectar com ela e ela vai curar-se instantaneamente. E a gente percebe que tudo isso é majestoso, é deslumbrador. Imagine você estar sendo flagelizado, torturado, está na crucificação e você ainda pede para que Deus perdoe todos aquilo. É de uma sobriedade muito grande, é de uma capacidade, de um domínio de si extremamente avançado, que está para além das nossas compreensões. Então, quando nos transformamos em régua para tentar entender Jesus, esse é um dos maiores erros que podemos fazer. Tentar entender Jesus do nosso ponto de vista. A gente precisa fazer o contrário, do nosso ponto de vista, tentar entender o que conseguimos de Jesus, porque Jesus está para além disso. E entender que o que está dentro do nosso nível é o máximo, é cair em equívoco profundo. Cairmos na desgraça de nos equivocarmos na nossa caminhada e na interpretação, de tornarmos pessoas levianas no aprendizado. Precisamos ter a humildade de entender que Jesus está para além das nossas compreensões, mas temos que ter o coração voluntarioso, entender que tudo que Jesus nos deixou do seu legado através dos seus discípulos está acessível a todos nós. E ele ainda foi ousado em dizer que tudo que ele fez, nós podemos fazer e muito mais. Ou seja, Jesus veio com um plano estruturado de se apresentar dentro da nossa possibilidade. Então nós podemos curar, nós podemos multiplicar, nós podemos ensinar, nós podemos ser humildes, benévolos, nós podemos perdoar, nós podemos amar. Sem dúvida, Jesus está acessível a todos nós. E Maria Dolores, continuando naquele poema que nós iniciamos, continua narrando assim. Ainda não se sabe se é o mágico, mas testemunhas idôneas afirmam que ele multiplicou 5 pães e 2 peixes em alimentação para mais de 5.000 pessoas, tendo sobrado ainda 12 cestos. Considerado impostor por haver trazido pessoas mortas à vida, foi preso e espancado.
sentenciado à morte, com absoluta aprovação do próprio povo que o condenou, de preferência a Barrabás, malfeitor conhecido, recebeu insultos e a cruz às costas. Não se ofendeu quando questionado pela justiça, complicando-se-lhe a situação, porque seus próprios seguidores o abandonaram nas horas difíceis. Sobre afrontas e zombarias foi crucificado entre 2 ladrões. Não teve parentes que lhes demonstrassem solidariedade, a não ser sua mãe, uma frágil mulher que chorava aos pés da cruz. Depois de morto, não se encontrou lugar para sepultá-lo, senão o lodoso recanto de um túmulo por favor de um amigo. Após o 3º dia de sepultamento, desapareceu do sepulcro e já foi visto por diversas pessoas que o identificaram pelas chagas sanguinolentas dos pés e das mãos. Esse é o homem que está sendo cuidadosamente procurado. Seu nome é Jesus de Nazaré. Se puderes encontrá-lo, deves segui-los para sempre. Que Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre. Vamos orar. Querido e amado Jesus, Tua presença se faz em nós a todo instante. Toda vez que nos reunimos, não necessariamente fisicamente, mas também em ideal, em mente, Tu se faz presente entre nós. Te agradecemos pelo legado do Seu amor, o Teu ensinamento entre nós. Rogamos a Deus, nosso Pai Amantíssimo, as chuvas de luzes sobre todo esse planeta em Teu nome, Senhor. Que esse planeta possa se revigorar desse processo doloroso e exigente que estamos passando. Que nossos corações possam encontrar a paz e o amor que exala em Tuas palavras, em Teu amor. Que possamos estar contigo, Senhor, pois sabemos que Tu estás conosco sempre. Que assim seja. Forte abraço a todos, meus irmãos, e até a próxima.